bem-vindos a mais um Papo de Arquibancada. Comigo, Alexandra Alves, ao meu lado, a coordenadora do Educa Fedesp, Maria Alice Zimmermann. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito antigo, mas muito antigo e extremamente atual, que é o racismo no esporte. E para conversar com a gente sobre essa temática, nós temos aqui dois grandes professores, educadores, pesquisadores. Vamos apresentá-los aqui enquanto o primeiro apresento, depois eu trago o currículo, que é muito extenso. Então, bem-vindos aqui conosco, o Teófilo Pimenta, o Neilton Ferreira Júnior, bem-vindos ao Papo de Arquibancada. Bora começar, vamos falar pelo Neilton. O Neilton, que é doutor em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, mestre em Ciências pela mesma universidade, graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pelo Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor adjunto da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, responsável pelas disciplinas de História, Filosofia, Sociologia e Metodologia de Pesquisa em Educação Física. Membro do Grupo de Trabalho de Relações Étnico-Raciais do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e concentra os seus estudos e pesquisas no campo da História e Sociologia da Educação Física, com foco nas relações étnico-raciais do esporte, bem como na relação entre colonialismo, imperialismo e cultura corporal. Além de também, Maria Alice, estar agora como membro do Educa Fedesp. E o Teófilo. O Teófilo Pimenta, que é graduado em Educação Física pela Unital, especialista em Educação também pela Unital, mestre em Desenvolvimento Humano e doutor em Educação pela Unifesp. Atua com o esporte escolar e com a formação de crianças e jovens por meio de práticas esportivas desde 2005, intervindo e coordenando projetos e programas. Entre os anos de 2013 e 2018, foi professor de Educação Física na Educação Básica de Taubaté, atuando nas escolas municipais de ensino fundamental. De 2014 a 2021, foi professor universitário no curso de Educação Física do Centro Universitário do Módulo Caraguatatuba e na Faculdade de São Paulo, FAS. Entre os anos de 2018 e 2021, foi docente do curso de Educação Física no campus Taubaté da Faculdade Anhanguera. Dirigiu o Instituto Esporte Vale. De 2018 a 2024, foi professor de ensino médio no Senac Pindamonhangaba, de 2022 a 2024, ganhador do troféu João do Pulo em 2023, prêmio destinado a pessoas e profissionais que desenvolvem um trabalho relevante relacionado à memória do atleta olímpico de Pindamonhangaba. Gente, é muita informação, é muito currículo, a gente só traz feras para debater esse tema aqui com a gente. Bom, a primeira pergunta que abre é: vocês já vivenciaram situações de racismo no esporte? Que situações foram essas e como, E qual foi a reação, como é que vocês se sentiram, quais foram as respostas, enfim, que vocês deram naquela situação? Quem começa? Teófilo, Neilton? Para o ímpar? Que aqui tudo é jogo, né? Então vamos lá, Neilton. Posso começar? Posso começar, sim. É o Teófilo? Então vamos lá. Vamos lá, Teófilo. Então, agradeço o convite da Maria Alice, que é uma querida, e também está ao lado dessa figura aí que a gente já trocou algumas figurinhas, como o caso do Neilton, com uma pessoa que eu aprendo muito. E eu fico muito feliz de estar aqui, e especialmente por se tratar de um assunto tão ácido, e um assunto tão presente na nossa sociedade, infelizmente,
E quando você me pergunta se eu sofri racismo, né, no esporte, eu sofri praticamente na pele, né? Porque quando eu iniciei a minha prática esportiva, eu jogava futsal num clube da elite aqui da minha cidade, né, da minha cidade de Taubaté, né? Que agora não é mais minha cidade, faz um tempo, porque eu moro em Pinda e hoje eu estou morando em Minas, né? Estou morando em São João del Rei. E esse momento, né, era um momento que a gente ia jogar nesse clube da elite, a gente tinha a carteirinha de sócio e a gente entrava no clube pelo portão dos fundos, né? E já dava acesso direto à quadra, e nisso a gente praticava o futsal, acabava o treino, a gente era convidado a se retirar do clube, né? A gente não podia ficar muito tempo nesse clube aí, embora ele usasse a nossa força de esportiva ali, né? A gente está falando de que ano, Teófilo? No caso, futebol. E eu estou falando de algo recente, né, dos anos 90. Olha só. E esse clube aí, nos anos 70, a gente tem histórias de que não entravam pessoas negras, né, dentro desse clube. E isso eu sofri um resquício, né, porque depois eu fiz amizade com o pessoal, né, e com garotos, eles falavam que pensavam que eu era ladrão de boné, né? E Sim. aí eles me contaram essa história depois, né? A gente não tinha muito contato com você, mas a gente percebeu que você é gente boa, mas a gente achava que você roubava boné na cidade. E isso foi depois, né? Mas na época a gente não queria jogar bola e não entendia muito essa dinâmica, né? E não era associado do clube, mas era o sócio-atleta que eles chamavam, e a gente só podia entrar pelo portão do fundo, né? Isso, depois que eu fui entender que era um racismo, e a gente percebe que muitos clubes, né? E clubes tanto da capital quanto do interior, por muito tempo negros não podiam nem se associar aos clubes, né? Isso me marcou, e hoje muitas das coisas que em aulas, né, eu comento esses assuntos aí para dizer que o país, né, tem melhorado muito, mas a gente percebe que também, né, que tem muita coisa a se melhorar. Eu tenho um exemplo, não sei se vocês lembram desse episódio, né, de um telejornal que no ao vivo, né, na entrevista, foi também feita uma pergunta nesse sentido. Era um rapaz negro que estava perto de um clube de alta elite aqui na capital paulista, que ele foi confundido com um funcionário, e ele era um tenista, se eu não me engano, justamente pela cor da sua pele. Então você ele era um garoto do polo aquático, né? Ele era um garoto do polo aquático, e o entrevistador falou: olha, eu estou confundindo você com o garotinho que pega a bola lá para mim, né? O associado, que é o apresentador do programa na ocasião. Pela cor da pele. Então isso repercutiu de uma maneira muito grande, né, em cadeia, né? Não sei se foi cadeia nacional, mas se a gente pega São Paulo, né, o grande público que tem desse telejornal em São Paulo, né, passou ali um grande vexame ao vivo por fazer essa suposição dessa coisa introjetada do racismo. Mas vamos pegar esse gancho agora do Neilton. Tem alguma história, Neilton? Tenho. Eu vou até pegar o gancho que o Theo trouxe e falar da importância, por exemplo, que a FEDESP teve na minha inserção no esporte, né? No sentido das práticas competitivas escolares, né? Que foram essas que me levaram para os clubes paulistas de basquetebol, de formação e categoria de base, né? E esse é um elemento importante da questão do racismo, porque essa experiência que eu vou contar para vocês brevemente fala de uma experiência de racismo não direta, né? No sentido da violência verbal, no sentido da violência moral, né? Relacionada a questão da minha negritude, né? Eu vivenciei um bom tempo da minha trajetória, né, de formação esportiva pelos clubes da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo como um todo, e a minha experiência com racismo tinha mais que ver com essa dimensão mais demográfica, vamos dizer assim, né, em que a minha visita aos clubes ela era marcada por uma percepção da tonalidade hegemônica da cor de pele das pessoas que frequentavam o clube. Inclusive,
quando eu jogava basquete contra colegas meus, que muitos dos quais eram membros desses clubes, né? São clubes da região metropolitana, clubes da região central, né? Todos eles clubes de associação para aqueles que têm um determinado valor na carteira e poderiam participar daquela política, ainda que privada, mas uma política mais ou menos pública de acesso a bens de prática corporal, né? Eu não tinha, e essa é a grande questão, né? Eu não tinha vocabulário, repertório para entender aquilo, né? Aquelas paisagens brancas, majoritariamente brancas, apareciam para mim como dados e forças da natureza, né? E de uma certa forma me constrangia e constrangia os demais colegas meus também, que eram negros, pretos, nesse aspecto. Mas a gente não tinha, né? Eu tinha somente uma troca a partir das músicas do rap que eu ouvia, né? Mas nunca um repertório que pudesse fazer com que eu me posicionasse naquela questão. Mas era sempre uma paisagem majoritariamente branca, muito associada também à dimensão da classe, né? Eu vinha de Carapicuíba, periferia ali da grande São Paulo, e saía de Carapicuíba e ia para os clubes São Paulo treinar e jogar, né? E eu estava sempre diante dessas paisagens. Eu acho que a minha primeira experiência no esporte com o racismo, acho que vem desse aspecto, de um racismo mais, vamos chamar assim, estrutural, Sim. Ao invés de um racismo mais de violência verbal, essas coisas. E como que isso acontece, né? A gente fala, né, sobre racismo. Eu costumo também falar muito com os meus alunos, né, que é um tema que eu particularmente tenho um lugar de fala, né? Já sofri também, né? Sofri não, tempo presente, sofro, né? Ainda racismo por não poder estar em determinadas posições ou por achar que o tom da pele determina também a modalidade esportiva que você deve fazer. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também, Nilton. Como é que esse racismo ele se configura na prática esportiva, nessa fala de que existe uma modalidade esportiva para tons diferentes de pele? Tá. No Brasil, nós não vamos conseguir bater o martelo sobre a questão de como a divisão racial das práticas esportivas se traduzem numa política, ou seja, a raça organizando a distribuição dos corpos pelas práticas e modalidades. No Brasil isso não está muito visível, né? O Brasil ele mereceria um estudo empírico mais forte para a gente saber disso. Nos Estados Unidos, isso é mais evidente, né? Então a gente consegue encontrar diferentes pesquisas, várias pesquisas, mostrando que existe sim, né? Não só uma crença popular, né, no contexto esportivo, na necessidade de uma organização da distribuição das práticas baseada na raça, mas artigos, textos, pesquisa empírica mostrando como atletas de pele branca e atletas de pele negra, na fase tenra da idade, são estimulados, né, ou direcionados para determinadas práticas a partir de pressupostos da condição fenotípica, biotípica e racial, né? Então tem um estudo bastante interessante que mostra que lá em 2002 uma pesquisa empírica que circulava pelos contextos de prática esportiva em alto rendimento universitária, né, mostrando como a comunidade esportiva era bastante afeita, inclinada a esse tipo de organização, acreditando mesmo que a raça, né, a condição racial determina habilidades futuras ou habilidades que podem ser desenvolvidas em determinadas tarefas motoras ou não. No Brasil, esse tipo de crença, ele aparece muito de vez em quando, por exemplo, nos debates de mesa redonda, quando se fala dos goleiros,
quando os narradores esportivos falam das habilidades intelectuais, de planejamento, inteligência dos meio-campistas brancos, e quando falam da força, da garra, da truculência dos atletas negros, né? Então, no Brasil, ele precisaria de uma investigação mais concreta sobre como isso funciona, essa crença que está em todo lugar funciona politicamente, ou seja, na reprodução e na tradução de práticas de distribuição racial das modalidades. Quer complementar, Teófilo? Eu acho que está no mudo. Estava assim, para talvez não atrapalhar nenhuma interferência. Ontem eu estava na disciplina de socioantropologia, né, que eu estou ministrando aqui no campus. A gente estava discutindo, surgiu uma questão, né, de que o aluno do primeiro semestre normalmente ele vem para essas disciplinas e com aquela coisa de discutir, né, e a gente abre muito para o debate, porque eu acho que tem que ser feito dessa forma, né. E aí eles colocaram que o porquê, né, a pergunta, né, do porquê de poucos negros na natação, né. E isso me trouxe algumas reflexões, né, e algo que a gente já vem pensando, né, nisso, na questão dos clubes, na questão do acesso, né, e numa tentativa de democratizar o esporte, e a gente percebe que, né, há um contexto onde é muito mais fácil o acesso à modalidade de futebol, né? E aí você tem inúmeros campos de futebol, isso já aponta o caminho que um garoto preto, pobre pode seguir, né? Que é nesse campo, e a gente sabe que quando a gente compara, né, nadadores e atletas do atletismo, a gente percebe que tem muito mais atletas negros em esportes mais populares, né? E atualmente, quando a gente olha os Jogos Olímpicos e a gente vê o Brasil, a gente vê atletas surgindo de espaços públicos, né? De programas socioesportivos, e as piscinas, elas têm um pouco, a gente tem restrição, né, de que eu preciso ser associado de um clube para começar a treinar nesse clube, enfim, né, não há uma democratização desses esportes considerados da elite em espaços públicos, né, e aí logo vem o questionamento, né, o pessoal fala, mas por que tem bastante queniano, né, a queniana é mais fácil porque corre e tal, e enfim, né, e aí a gente tem também, né, uma política pública que estimula mais os caras a correr, escolas de esporte voltadas aos esportes de corrida, e surgem mais quenianos vencedores e tal, né? Todo um estímulo de políticas públicas. E aí quando a gente olha aonde a questão do acesso, aonde determinada população pode ir e outra mais privilegiada pode ir, a gente descobre, né, que há um apontamento, há indicativos de que essas práticas são mais favoráveis às práticas de esportes mais populares, né? Aí eu penso no atletismo, eu penso no boxe, né? Eu penso em modalidades que possa ter mais acesso à população negra, né? E isso é estimulado, né? Isso é conduzido, isso é um projeto, né? Isso a gente tem que, de algum modo, visualizar para tentar propor mudanças, né? E aí, nesse sentido que a gente olha as práticas esportivas, especialmente aonde o pobre preto pode ir, aonde o cara da elite pode ir, e a questão do acesso, né? Acho que eu queria complementar nesse sentido. Maravilha. Maria Alice? Eu acho que vocês trouxeram
esse caso da natação, né, até porque assim, a gente está falando de esporte e ele acontece anterior a isso, né, até o próprio aprendizado do ato de nadar, né, e aí o que sobra é você vai no rio ou você vai na praia, e aí comparado ao número de afogamentos também, Sim. né, então olha como é elementar, né, essa questão, né. E aí eu fico também trazendo aqui uma reflexão para o campo da escola mesmo, né? Como é que vocês percebem essa questão do racismo, né, dentro do esporte, dentro da escola? Então, como é que é o racismo no esporte escolar? Como é que ele se configura? Como é que ele é construído, né? E mais do que isso, né, vamos antecipar também a solução. Como é que ele pode ser desconstruído? Neilton? Posso ir? Tá bom. A escola, ela é um contexto muito particular do ponto de vista da questão do conflito racial brasileiro, né? Primeiro porque esse racismo, ele aparece naquilo que se tem denunciado como economia das práticas corporais, né? Num processo de subtração, ou mesmo de marginalização, apagamento, esquecimento, ou mesmo de incompreensão sobre a importância de você diversificar o universo das práticas corporais no contexto da educação física, né? Então, se a gente pensar que o racismo também ele também se dá através de uma forma cultural e não somente gestual, né? Então a gente tem esse primeiro problema também mais estrutural dentro da escola, que a própria escola tem tentado resolver, e a educação física em particular, no sentido de integrar e ampliar o seu programa e o seu currículo, né, através da lei, com base na Lei 10.639 e com base na Lei 11.645, ambas tratando da questão da cultura corporal africana, afro-brasileira e da cultura corporal indígena, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que esse racismo, que a gente talvez esteja falando mais, que é um racismo mais prático, vamos chamar assim, ele está misturado muito e muito confundido às práticas do bullying, tá? E a prática do bullying, se a gente pegar aquele checklist, né, a prática do bullying envolve aquelas 4 situações e aqueles 4 personagens que se estabelecem para configurar o bullying, né? A vítima que também agride, a pessoa que assiste, né? E a pessoa que oferece algum tipo de silenciamento nesse aspecto, né? Então, esse circuito, né, dentro desse circuito, é que se configura um racismo, digamos assim, mais horizontalizado, em que os grupos de estudantes do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, do ensino médio, configuram ali sistemas de opressão racial muito próprios ao regime cultural no qual eles estão alimentados, o regime das redes, o regime de linguagem, né, no qual eles estão, e nas relações de poder que vão se configurando ali. E aí a gente não ficaria horas aqui só para discutir como é que esses regimes de poder se dão, né? Aí eu recomendaria assistirmos o Senhor das Moscas, né? Que é o filme. Então, o racismo está centrado nesse aspecto, né? Do ponto de vista do esporte, eu acho que é quando o bullying se transfere para essas situações, né? De tensionamentos de prática esportiva em que a linguagem racista ela aparece uma hora ou outra, né? Aí é que fica, eu concluo aqui, né? Como é que se dá a mediação disso? Bom, se o racismo é crime, né? E aí o racismo acontece na escola, a gente lida com isso de maneira pedagógica ou lida com isso de maneira jurídico, né? Policial, né? A escola, então, é um espaço bastante complexo de compreensão, apreensão e de superação do racismo. O processo de desconstrução, eu acho que ele começa através de uma leitura mais estrutural desse problema, tá?
Eu vou deixar o Teófilo colocar o posicionamento dele em relação a essa questão, mas já estou apontando aqui 2 tópicos que o Neilton levantou a bola e que eu vou deixar vocês para sacarem. Teófilo, vamos lá para suas considerações e a gente volta nessa próxima pergunta. Sim, Eu queria falar que eu sou mais do basquete, tá? Então, é errada, né? O Neilton, ele traz, né? Eu acho que ele levanta a bola para eu chutar, assim, no sentido de que ele introduz, né? E eu queria só complementar e dizer, né, que talvez algumas soluções, como você aponta, né, seria transformar a escola num espaço cultural, né? E aí, quando a gente fala de espaço cultural, a gente está envolvendo festas populares, né? A gente está envolvendo a capoeira, e ele traz muito bem a questão da lei, né? Que fazem mais de 20 anos que a gente tem a lei e a gente não consegue avançar, né? No sentido do conhecimento ser um conhecimento transversal, né? E está colocado em todas as disciplinas, né? Não apenas na disciplina da educação física. Ser parte de uma discussão dentro da escola, né? E aí a discussão do conhecimento, de outras culturas, não só a cultura eurocêntrica e a cultura norte-americanizada, né? E a gente avançar nesse espaço aí, né? E uma das coisas que quando ele aponta o bullying, né? Que a gente tem que trazer esse assunto à tona dentro da escola, né? Que a escola, ao mesmo tempo que ela reproduz as violências, ela produz violência também, né? No sentido de que ela deixa apagada essa discussão, né? E aí eu não estou pensando só no racismo, né? Eu estou pensando nas outras fobias, né? Na gordofobia, na homofobia, né? A escola é um espaço mesmo de acolhimento, né? De diálogo, né? Não só ser esse espaço de disputa e de tensionamento, mas eu acho que a escola, né, transformar essa escola num espaço de lazer, né, e trazer elementos da cultura africana, né, e quando eu não estou pensando aqui, quando traz elementos da cultura africana, a gente tenta higienizar esse conteúdo, né, tirando aspectos da religiosidade que é tão presente, né? E quando a gente fala de religiosidade dentro da escola, sendo uma escola laica, é o respeito de todas as religiões, né? E não só predominar algumas religiões dentro da escola, e, enfim, né? Ser um espaço democrático, né? Fazer a escola um espaço democrático. E aí eu penso nesse sentido, né? E falar de bullying, e falar de violências, né? A escola é o local, né? Para se discutir essas questões, essas temáticas, para a gente ter um mundo melhor, né? A gente tem que ter esse sonho, né? De um mundo melhor, né? De um espaço menos violento, né? De zero violência. A escola é um espaço onde a gente possa viver as nossas culturas, né? E falar sobre as nossas culturas, nos colocarmos. A escola deveria ser um espaço, né? Mais de acolhimento, né? Mais acolhedor. Eu acho que fazer a escola assim, acho que na verdade, seria um caminho, né? Eu penso que é a questão do respeito, né? A escola é aquele ambiente onde, de fato, a gente entende e pratica o respeito, né, pelas diferenças. As diferenças que estão ali, diferenças de gênero, diferenças de tons de pele, diferenças culturais. E quando a gente traz isso para o esporte, né, e tratando do esporte escolar e buscando esse gancho que o Neilton trouxe sobre o bullying, nessas 4 categorias, como é que a gente pode, o professor também pode trabalhar isso na questão da torcida, porque os primeiros campeonatos, as primeiras competições são os interclasses. E aí no interclasse você tem o próprio colega que faz a torcida. Então eu vou sair do meu horário, né, ou no horário de intervalo, ou no horário que vai ter aquele jogo, e eu vou ser a torcida. Como eu devo me posicionar enquanto torcida? Como a escola deve trabalhar para preparar essa torcida para que ela participe de uma interclasse, para que ela saiba o que é o esporte, para que ela possa
ter esse comportamento fora, num estádio, para que o pai e a família, aí vem um outro ponto de polêmica, né, que é a grande polêmica que se estabeleceu no ano passado, que é o papel da família enquanto torcedor, mas que também se perde e passa a ter também essas falas racistas, né? Como é que a gente pode trabalhar isso na escola, com o aluno que participa da aula de educação física, com aquele aluno que é introduzido no esporte e, mais do que isso, o professor, que também assume o papel de técnico e o papel de árbitro. Né? Como que a gente trabalha essa questão do racismo dentro desse ecossistema, né? Trabalhando desses diferentes públicos? O aluno atleta, o aluno torcedor, o professor técnico, o professor árbitro. Muito bem. No bojo dessas discussões sobre o exercício pedagógico das relações étnico-raciais na educação física, como o Theo bem falou, já são mais de 20 anos, né, de inserção, de promulgação dessas leis, e por mais que a gente tenha conseguido identificar vários problemas do ponto de vista do andamento, das resistências que se fazem a essa lei, muitas práticas têm sido desenvolvidas nessa direção, né, de qualificar a mediação do docente do ponto de vista da tematização dessas figuras que vão aparecendo ou que a escola vai representando na corporeidade dos estudantes, né, que é a corporeidade do atleta violento e muitas vezes racista, ou do torcedor ansioso e frequentemente racista, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, existem várias pesquisas de trabalho de conclusão de curso, mestrado ou mesmo doutorado, sobre relatos de experiência com o trabalho com os alunos. E essas experiências, ainda que seja uma fotografia do momento, né, elas mostram resultados muito interessantes, não só de uma aprendizagem cognitiva e moral, sobre a importância dos estudantes não só negarem o racismo, mas serem antirracistas, né? A dimensão do reconhecimento à diferença, ela também inclusive na educação física, nas práticas corporais, elas também passam por um processo não cognitivo necessariamente e não racional de reconhecimento do outro. Ou seja, por muito tempo, a escola se filiou e ainda continua filiada a uma concepção mais iluminista do ponto de vista desse problema, do reconhecimento da diferença. Então é como se eu chegasse na criança e falasse assim, olha, não chame o outro de macaco, que é feio, né? Tolere o outro porque é bonito, porque é ético, né? Esse tipo de concepção, numa fase mais tenra da idade, na infância, na adolescência, né? E na adolescência próxima à idade adulta, pode não ser tão eficaz, uma vez que a gente está falando de grupos sociais em um processo de formação, inclusive do ponto de vista cognitivo, né? Então, logo, a educação física, representada por essas pesquisas, ela tem mostrado que o trabalho com as imagens, o trabalho com mediações mais simbólicas, o trabalho com o acesso a universos da cultura corporal mais amplos, que fala de um mundo maior do que aquele hegemonizado pelas práticas corporais modernas, esportivas, pode ajudar na percepção, tem ajudado na percepção, e os alunos mostram isso nos desenhos, nos textos, nas falas, de que eles podem ser outras pessoas e outras figuras no processo de mediação e de compreensão de como superar o racismo, né? Eles mesmos se mostram assim a partir de experiências não só cognitivas, nas práticas corporais, mediadas por professores sensíveis à questão das relações étnico-raciais, né? Teófilo?
Essa pergunta que você faz, ela tem várias camadas, né? Eu acho que é muito legal, né? Você traz desde da criança que está praticando o esporte, desde o pai que pode ser um torcedor, o técnico enquanto o especialista ali e o condutor ali, o mediador das relações dentro da competição esportiva, né? E aí eu acho que assim, eu vou baseado na ideia da Isabel Mesquita, portuguesa, né? Que ela traz a ideia de que a gente tem que diversificar os papéis dentro de uma competição escolar, né? E aí venho muito dialogando com aquela questão do esporte na e da escola, né? Eu acho que o esporte não pode ter uma reprodução do que ele é o esporte espetáculo midiático, né, dentro da escola. A gente tem que transformar esse esporte para dar a possibilidade da experiência esportiva para todo mundo, né? Eu não posso colocar um aluno, na minha concepção, na visão de espectador, de torcedor, né? Eu acho que ele tem que vivenciar os diferentes papéis dentro do esporte. O esporte competitivo, o esporte escolar competitivo, ele tem que ser um momento de aprendizado, né? E aí eu tenho que transformar essa prática, eu tenho que apresentar diferentes papéis. Por exemplo, eu posso ser um repórter esportivo, eu posso ser um comunicador do meu próprio time, eu posso ser um elaborador da minha camisa, da minha equipe, eu posso ser um técnico ali na beira do campo. Eu acho que o esporte tem que ser da molecada, né? Eles têm que construir esse esporte dentro da escola. Eu acho que tem que gerar esse protagonismo do aluno, né? E a relação do professor e do pai, ou familiar, né, tem que ser a relação do adulto dentro dessa relação, né? Ele tem que impor limites, ele tem que estabelecer as regras, ele tem que conduzir esse processo, ele tem que refletir isso, pensar junto da molecada, né? Como é que a gente faz o outro esporte, né? O esporte para a gente gerar um conhecimento, né, dentro da escola, porque muitas vezes a gente vai para uma competição escolar, a gente vê a reprodução de um esporte do adulto, né? E aí a criança briga com o juiz, o professor briga com outro professor que é técnico pela vitória, e aí você não vê um esporte integrador, né, um esporte escolar. A gente vê esse excesso de competição, que aqui eu não estou querendo tirar a competição esportiva, não é nada disso, né, não me entendam mal, mas eu acho que a gente pode levar essa discussão, né, para um outro nível, né? Que esporte que a gente pode construir dentro da escola? Que esporte pode ser esse dentro da escola? Dialogar com o aluno, fazer reuniões antes dos jogos, né? Falar mais sobre esporte, sobre competição esportiva. Acho que isso a gente pode pensar, né? Enfim, eu acho que é pensar diferentes papéis, né? E Sim. pensar cada um dentro do seu papel, né? E a criança que vai para o esporte, ela tem que vivenciar, né, essa experiência esportiva. E ela tem que, para se tornar um torcedor melhor também, né? Nem todos vão ser atletas profissionais, a gente sabe disso, né? Que a grande maioria não se torna atleta profissional. Tanto é que a gente está aqui, né? Como o Neilton fala, a nossa experiência esportiva deu errado, porque a gente não é esportista, né? Mas eu acho que é bem por aí, né? Eu acho que você traz uma coisa bastante importante que a gente não pode esquecer. Esse processo de formação esportiva, né? Então, essa educação esportiva, ela é tão necessária e urgente. Se não me engano, eu posso estar enganada, mas existe uma metodologia do Teach Games for Understanding que acho que proporciona a vivência desses diferentes papéis. É o que o Theo está trazendo, para a gente exatamente ter noção. E acho que assim, quando a gente está na escola, né, então deu briga na torcida, cancela, não tem mais torcida. Deu briga na torcida, não, fecha o portão, não vai ter mais. Então a gente perde uma oportunidade incrível de entender e de vivenciar esse conflito, né? E eu não estou falando que isso é fácil, tá? É uma dificuldade, acho que a gente não estudou, não sabe fazer isso, mas a gente convive com isso, seja em casa, seja na rua, no trabalho, e isso acontece muito também na quadra. Então a gente não pode negar aquilo que incomoda, não é? Como é que fala aquele provérbio? Coloca o bode dentro da sala, né? Não é isso? Sim. Acho que tem uma coisa assim desse ditado.
que é isso, está incomodando, então a gente vai convivendo com isso. Não, a gente tem que dar jeito de alguma maneira, né? Porque os prejuízos que a gente tem visto, eles só têm... E a gente está falando de um momento de conflito, né? Então, na hora da competição, vem muita emoção à tona. Muita disputa tem ali. E aí a gente acaba indo para os sentimentos e para as emoções mais primitivas, né? E saber lidar com essas emoções do diferente, ou daquele que pode mais e daquele que eu não aceito, como que eu lido com isso, né? Então acho que são coisas que a gente, na escola e dentro da nossa, esse aspecto esportivo, tem uma potencialidade tamanha para a gente trazer à tona e de alguma maneira colaborar, nem que seja para reflexão, Sim. Né? Porque mudar não é numa partida que você vai mudar o ato de alguém, mas olha, o problema está com a gente. Como que a gente vai poder vivenciar isso de uma maneira melhor, mais respeitosa, para os outros dias que virão? Sim. Não é? A gente, assim, dentro dessas falas, né, me vem muito a questão, me vem um termo aqui, que é o termo do darwinismo social, né? Enquanto essas relações de poder, né, elas também estão associadas no esporte a esse conceito do darwinismo social, quando a gente fala de uma modalidade esportiva que tem muito mais pessoas brancas do que negras, né? Você citou, né, Neilton, a questão, acho que foi Neilton ou foi Teófilo, foi Teófilo, que falou do atletismo, né? De nós termos muito mais atletas negros no atletismo do que, por exemplo, na natação. E que isso também passa a ser colocado dentro da escola, né? Onde eu me vejo, né, dentro dessa supremacia social que exclui, seja através da piscina, o golfe, por exemplo. Né? Quantos atletas negros nós temos no golfe? Quantos atletas negros nós temos no rugby, né? No automobilismo? Né? De onde vieram esses atletas? No hipismo. Pois é. Né? E aí vem a questão da memória, né? Da memória, da representatividade. Vocês acreditam que ter mais atletas negros, olímpicos, medalhistas, isso diminui a questão do racismo? Porque o atleta, né, aquela criança que está na escola, ela se vê naquela determinada modalidade, ela vai buscar fazer aquela modalidade, ela se inspira. Como que é a percepção de vocês em relação a essa representatividade do atleta negro enquanto fonte de inspiração para outros atletas da mesma raça? Muito bem, nós temos mais 2 horas aqui. Bem, podemos dividir em mais 5 podcasts? que eu acho que é bastante prudente, não é? Fazer isso, exato. Né? Fica aqui o convite já. Isso. Você traz uma questão que poderia ser dividida em 3 partes aí. Uma delas diz respeito às representações do esporte, ou aquele currículo oculto, ou aquele sistema de valores que fica no plano da irracionalidade, como a Má falou para a gente agora há pouco, né? Esse sistema de valores associado um pouco às origens e à formação e ao próprio sentido político que o esporte ganhou lá no século XIX, quando esse esporte passa a ser pensado como uma espécie de terapêutica para as colônias da Europa, né? Então, o processo de globalização, parte do processo de globalização do esporte se deu através de processos de expansão do método esportivo, não no sentido de ampliação apenas de valores positivos, mas também como instrumento de contenção das contingências coloniais, né? Então, esperava-se que o esporte também produzisse nas populações colonizadas algum tipo de alívio das tensões relacionadas ao próprio colonialismo. Isso já partia do princípio de que aqueles grupos sociais que se encontravam sob domínio colonial tinham uma
ou pelo menos, no mínimo, capacidades distintas daquelas dos seus colonizadores, né? Cabendo, então, ao próprio colonialismo, a gestão política do colonialismo, pensar formas de redistribuição das práticas corporais que respeitassem esse tipo de visão das capacidades e das aptidões pré-estabelecidas desses grupos sociais, né? É claro que esse tipo de ideia foi sendo relativamente exportada para diversos lugares, então faz muito sentido quando os autores escrevem sobre o darwinismo social, se utilizando do esporte como contexto e cenário para poder analisar isso, né? Porque muito do que o esporte faz, através de uma concepção bastante errônea, equivocada dos seus usos, né? É justamente reforçar a ideia de que os seres humanos estão divididos em raças ou eles estão divididos em capacidades físicas e intelectuais distintas, cabendo, então, para a melhor organização da sociedade, algum tipo de organização esportiva também nesse sentido, né? Então, uma passada pela paisagem como ela é constituída, nos permite colocar essa questão. E aí, por fim, não dá para responder tudo, né? Mas assim, eu diria que a política de representatividade, né, ela é importante, fundamental, mas ela não é decisiva do ponto de vista da eliminação e da superação do racismo, tá? Por que a política de representatividade, de combate à subrepresentatividade do negro no esporte, nos diferentes cargos e papéis, ela é importante? Porque ela diz respeito, né, a uma correspondência à própria constitucionalidade do esporte. Lá no artigo 5, né, o direito a ser no mundo de todas as formas está garantido, né, constitucionalmente. O esporte também, lá nos artigos mais adiante, também defende e acompanha o artigo 5 nesse sentido, né? Então, uma representatividade ela poderia já acontecer baseada e amparada nessa lei. Ocorre que a representatividade ela não diz respeito à capacidade que esse sujeito oprimido, inserido no esporte, teria para fazer o movimento de dentro para fora também, que é o seguinte, né? Existe uma luta antirracista que a gente precisa empregar de fora para dentro, transformando o esporte, mas uma luta também que vem de dentro para fora, ou seja, os seus protagonistas, atletas, professores, treinadores, dirigentes, eles poderiam, através de uma consciência antirracista, produzir efeitos na estrutura que mudasse a estrutura do esporte, né? Mas isso não é uma realidade do ponto de vista da pele, né? Então, integrar mais negros no esporte, né, tem um efeito na representação, né? Mas a representatividade é colocada em causa, por exemplo, quando essas figuras, mesmo negras, são machistas, ou são racistas, ou dão mau exemplo, né? Sim. Então, é como se isso ficasse faltando algum elemento aí, né? Então, a representatividade é importante, mas não basta. O que a gente precisa, como o Frantz Fanon falava, né, é sacudir as raízes contaminadas do edifício. E para isso a gente precisa de pessoas conscientes do problema e que são capazes de se movimentar dentro das estruturas contra a estrutura deficitária. É isso. E um passo a gente está dando aqui. Papo de arquibancada, trazendo para vocês essa temática de racismo no esporte. Teófilo, eu queria também ouvir a sua posição sobre a representatividade. Eu acho que a gente pensar tudo de forma profunda, né, é muito complexa toda essa situação, né? Eu acho que é interessante essa questão da representatividade, mas eu penso que essa representatividade ela não pode vir apenas no esporte, né? Ela tem que ser mais ampliada. A gente, né, dos anos 80, que nasceu em 80 para cá, né, foi muito marcado pelos Trapalhões.
aonde ali, né, a gente tinha uma representatividade negra, mas só que era tido como um caloteiro e um beberrão, né? E imagine só, né, a gente cresce nesse imaginário de representatividade. E aí, quando a gente vai para as novelas, a gente observa que, na maioria das vezes, as famílias negras são constituídas de pobreza, o cara que é o motorista, o cara que é o empregado doméstico, né, o cara que tem, economicamente falando, né, não estou dizendo que essas profissões são ruins, mas economicamente são profissões que nos deixam dentro do status social na mesma posição, né? Na classe onde é menos privilegiada, onde tem menos poder de mobilidade social, né? E aí a gente pensa nesse sentido. E aí quando a gente vai pensar em outros contextos, eu acho que a representatividade tem que ser em outros lugares, né? Para que a pessoa que não se identifica com o esporte, ela possa sonhar em ser um médico, né? E aí a gente tem a questão do acesso. A gente sempre pensa, né? O negro é associado à força e pouco associado ao intelecto. E aí no esporte a gente vê poucos goleiros negros, que é uma posição de liderança. Quando a gente olha, o Chico Anísio foi o comentarista de uma Copa, ele dizia que goleiros negros não eram bem vistos. Haja vista Barbosa, e depois de Barbosa, o Brasil levou 50 anos para ter um outro goleiro negro, que foi o Dida, né? Isso é um ponto que a gente reflete sobre o racismo dentro das instituições. E quando a gente olha, né, treinadores, né, que pensam o jogo, que vai liderar uma equipe, poucos negros, né? Hoje a gente tem o meu clube, o São Paulo, contratou um negro, e logo os meus colegas são paulinos, poxa, eu acho que não vai dar certo, né? E aí vem toda uma desconfiança e a gente olha lá quantidade de treinadores que não deu certo, mas a conta cai sempre em cima, pô, o cara não deu certo, não sei o quê, e aí tem uma cobrança muito maior num técnico negro, né? E são poucos técnicos negros nesse sentido da representatividade, né? E o cara que dirigente esportivo negro a gente tem pouco, né? Posições de liderança a gente tem pouco. Quando a gente olha nas prefeituras os cargos públicos de liderança, secretários, você olha aquele desenho, aquela foto, você vê pouca representatividade de homens negros, mulheres, poucas representatividades, e mulheres negras menos ainda. E aí a gente tem questões aí dentro da sua questão relacionada à representatividade. E quando há uma ascensão, né, desse indivíduo negro que chega num determinado lugar, ele não vê isso como algo que ele possa ajudar o outro, né? Essa representatividade ela não reverte, né? Poxa, eu vou criar um projeto onde eu vou estimular mais lideranças negras. Esse dinheiro que esse cara acumula, que ele ganha, um negro, né, artista, um negro jogador de futebol que ganhou muito dinheiro, esse dinheiro ele não retorna, né, para novas lideranças negras, para o movimento da própria comunidade negra, né? Ele acha que ele é um cara que não foi impulsionado, né? Ou não teve, ele se coloca numa posição de liderança, mas esse dinheiro não reverte, né? Não sei como explicar, né? O tal do black money para vocês, né? Ele tem a referência do branco, né? Ele vai querer ostentar aquilo que o branco sempre ostenta, e aí não tem essa questão do retorno. E aí a gente acaba, por exemplo, uma médica, quando ela está num carro, ela toma não sei quantos tiros numa blitz, porque confundiram ela com um carro de um bandido. E aí imagina só, o país que a gente vive, né? E o país que a gente tem que desconstruir a partir da escola, né? E aí, Maria Alice, queria que você já caminhasse aqui, a gente está no nosso limite aqui de tempo, né, para as nossas últimas perguntas. Tá, eu acho que, assim, vendo uma situação muito que, infelizmente, acontece bastante, né, eu acho que anteontem parece que saiu uma notícia aí também
acontecido numa escola, né? Então, assim, isso já está permeando por demais. Eu não sei, é claro que receita ninguém tem, mas como que a gente pode ajudar um professor na sala de aula? Sim, a gente tem hoje, né, vários programas e programas sérios, né, que ajudam a gente a entender e a aprender como mediar conflitos assim, né? Mas eu queria que vocês que vivenciaram dentro da quadra, dentro da escola, como que a gente pode ampliar esse olhar para que a gente ajude não só nossos alunos, né, mas pais também, né, porque acho que também vem uma carga bem pesada, né, de expectativas, de coisas que são sedimentadas nessa nossa cultura, né? Como que a gente pode ampliar esse olhar? A gente não vai resolver, mas como que a gente pode deixar de ser um pouquinho, ou como o Neilton trouxe bem, né, como que eu fortaleço esse movimento antirracista? Vamos começar pelo Teófilo agora. Opa, me pegou de surpresa aqui, porque estava nessa dinâmica de começar comigo. Mas eu acho que é isso. A gente faz isso, para dinamizar o jogo. Eu acho que é isso. O pontapé já foi dado, né? No sentido de que esse espaço é um espaço maravilhoso para a gente trazer as questões à tona, né? Eu acho que tem que ficar evidente essas questões, que a escola, a gente sonha com a escola como um espaço de acolhimento, né? Uma escola acolhedora, mas hoje a realidade a gente vê, né? Que é um espaço de conflito e de tensionamento, né? E aí a gente sonha, né? A gente busca uma escola mais democrática, uma escola para todos, uma escola que a família esteja presente, uma escola que a família possa acompanhar o desenvolvimento do aluno, uma escola que seja mais humana, né? E pensando essa escola mais humana, a gente tem que problematizar as questões que estão inseridas nela, né? Ela tem que ser um espaço de colaboração para a sociedade. Eu insisto aqui, ela deve ser um espaço de culturas, né? E as culturas populares, as culturas das ruas, o que os alunos querem produzir, eu acho que tem que estar ali dentro da escola, né? Enfim, né? A escola, a gente sabe que, né, esse conhecimento fragmentado, ele gera inúmeras consequências, né? A gente não consegue fazer a escola como um espaço de projetos, de iniciativas dos alunos, de protagonismo dos alunos. A gente tem que, de algum modo, desenhar uma nova escola, né? E começar, né? E começar essa nova escola. E aí, repito, né? Esse é um espaço maravilhoso para a gente reunir as pessoas, né? Discutir, dialogar e de propor mudanças, né? Eu acho que é isso, né? E cada escola e cada contexto vai ser um local, né? Um espaço de mudança, de transformação, mas aí pensando, né? Que o aluno é o elemento central disso, né? A gente faz o aluno para construir um mundo melhor, né? Para ele ter instrumentos para construir um mundo melhor, né? E aí o mundo melhor a gente sabe, né? Que é um mundo sem violência, um mundo onde todo mundo possa expressar, né, a diversidade que é o mundo, né, esse mundo que a gente vive, né? A escola retrata muito bem isso, mas lida muito mal com a diversidade, né? Acho que Sim. A gente tem que tensionar esse diálogo, né, e propor debates e tentar minimamente ir avançando, né, dentro das nossas limitações, é claro, né, mas a gente tem que ir avançando nisso, né, e não Sim. só ficar no diálogo, né, mas ações, né? Ações. E essa ação tem que ser em conjunto, né? Não tem como, né? Família, os alunos, as equipes gestoras, as equipes pedagógicas, né? Tem que estar tudo integrado, né? Professor, tem que estar todo mundo junto, né? Pensando a escola. Neilton. Muito bem. Talvez eu faça um caminho aqui um pouco mais escolar, no sentido de defender uma concepção de escola que me parece que vai ficando cada vez mais opaca nesse processo.
A escola, ela, ao longo do tempo, ela foi absorvendo uma série de tarefas, né, no seu itinerário, e inclusive a tarefa da luta antirracista, né? Então, talvez antes de sabermos o que fazer, né, talvez entendermos também, nós deveríamos também fazer esse esforço de entender o que é a escola nesse contexto atual, né? E como ela vem sofrendo ao longo do tempo uma série de, vamos chamar assim, de ataques de fora para dentro, que a empurram para um processo de transformação muito refratário ao papel original, que era ser um espaço de reflexão profunda, de produção de conhecimento também, e de uma relação de ensino-aprendizagem plural, né, do conhecimento. A escola tem se tornado cada vez mais e sido pressionada para ser um espaço de formação de mão de obra trabalhadora, né? E de uma mão de obra no mercado de trabalho que não se apresenta de maneira concreta. Ele está sempre em mudança, né? E se a escola se baseia mais nesse aspecto do que no aspecto de valorizar o tempo necessário para o amadurecimento de processos de reflexão, de compreensão e de ensino, a escola, então, ela se torna cada vez mais vulnerável a diversos ataques, problemas, e, em especial, ao racismo, que é justamente um desafio do ponto de vista do conhecimento, da relação de ensino-aprendizagem e da política de relações étnico-raciais muito grande. Digamos que a escola topou essa ideia. Seremos, então, uma instituição de educação orientada e sensível ao antirracismo, né? Orientada para o antirracismo. Esse processo depende de uma escola que tem um tempo e uma temporalidade, um espaço-tempo muito específico, né? Não seria, então, a escola o lugar de definição desse novo sujeito apenas, né? Porque esse novo sujeito ele está inserido em outras instituições, em outros aparelhos, ele está sendo assediado por outras coisas, né? Que fazem com que a subjetividade dele seja mais emancipada ou menos emancipada, mais racista ou menos racista, né? Então, a gente primeiro, talvez, não digo colocar o pé no freio, mas defender uma concepção de escola que consegue entender que ela também tem limites do ponto de vista daquilo que ela pode fazer, né? E ela não tem, talvez, muita ingerência sobre aquilo que acontece, por exemplo, do muro para fora, né? Ela não pode ser completamente culpada por isso, como também não pode ser completamente responsabilizada pela transformação da subjetividade de um sujeito pequeno, adolescente, jovem, que está sendo disputado por diferentes interesses também fora da escola, né? Talvez a gente precisa dessas duas chaves, né? Topar o compromisso antirracista, sim, mas também sempre estar com o pé na necessidade de compreender qual que é o significado da palavra e da instituição escola na contemporaneidade. Então fica lançado aqui, né, Maria Alice, esse desafio para todos os professores, para todos os estudantes, desse compromisso antirracista, né, nas quadras, na escola, nos campeonatos. E eu espero que esse podcast tenha ajudado cada um de vocês, né, a elucidar, a ter aí, né, novas provocações, insights, para que a gente tenha diminuição, né, desse racismo, para que essa diversidade, né, da humanidade, ela possa ser cada vez mais respeitada. Então, muito obrigada, Teófilo, muito obrigada, Neilton, pela participação de vocês, mais dois grandes professores que também fazem parte do Educa Fedesp, estão aqui dentro desse olhar atento. A Maria Alice é uma danada, né? Ela busca ali as melhores parcerias para trazer o que há de melhor de cursos, de treinamentos, de capacitações
para que a gente possa ter a nossa plataforma sempre muito atualizada, com as temáticas, com as pesquisas que a gente vem desenvolvendo dentro do esporte escolar. Então, você participou de mais um podcast, né, Maria Alice? Sim. Racismo e educação. E a gente se vê. Tem muito papo de arquibancada que você acompanha conosco aqui semanalmente na FEDESP. Você já sabe, o esporte começa na escola. Um forte abraço e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau!